Olá, queridos alunos, tudo bom? Eu sou o professor Celso Costa e seja bem-vindo à primeira aula do curso de Física para pré-vestibular. Na verdade, essa aula vamos considerar como a aula zero, porque é uma aula bem curta, é apenas a introdução para a gente explicar para você o que é a física e como estudar. Bom, depois da vinheta, a gente continua. É o seguinte, vamos lá, vamos começar. Seguinte, vamos lá, vamos começar. Já vamos começar logo nesse slide aqui, ó. Aula zero. O que é a física e o sistema internacional. Eu vou tentar fazer essas aulas de uma maneira um pouco mais devagar. Caso você ache que essa aula esteja muito devagar, que a explicação esteja muito lenta, você pode clicar aqui e mudar a velocidade de reprodução. Beleza? Então vamos continuar. Aula zero. O que é a física e o sistema internacional? O que é o sistema internacional? Bom, física, ela surge lá da Grécia, do termo physis. Na Grécia, no termo physis significa natureza, ou seja, a física é a ciência que estuda os fenômenos da natureza e como esses fenômenos afetam a nossa vida e o nosso cotidiano. Aliás, a palavra física ela veio surgir muito tempo depois da criação dessa ciência. Antes era conhecido como filosofia natural, porque os filósofos que eram incumbidos de estudar os fenômenos da natureza e tentar explicar esses fenômenos de maneira lógica. Tanto que o livro mais famoso de Isaac Newton, que é um dos pais da física, se chama Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Claro, está escrito em latim. Mas até o tempo dele ainda era chamado de filosofia natural, não era chamado de física. E esse é um livro de física. Bom, vamos para a próxima parte, que é a parte mais importante que nós temos na nossa aula de hoje, que é o sistema de unidades e medidas do sistema internacional. O que são as unidades? O que são as medidas? O Lord Kelvin, que é esse rapaz aí da foto, ele vai ser muito importante, a gente vai estudar bastante ele depois em aulas posteriores, disse o seguinte: se você não pode medir algo, você não pode melhorar. Então, tudo a gente pode medir. O que não pode medir não entra no sistema de medidas, não entra no sistema de unidades. Na física, tudo o que a gente consegue medir chamamos de grandeza física. Se você não pode medir, não é considerado grandeza física. O seu peso. O seu peso é uma grandeza física, a gente chama de massa. Então, a massa é a quantidade de matéria que tem em um corpo ou em um objeto. A sua altura também é uma grandeza, é o comprimento. Então, a altura ela mede na vertical, o comprimento existe unidades de medida para esse comprimento também. Esse comprimento também pode ser chamado de espaço ou distância, até mesmo de deslocamento. A gente vai ver todas essas unidades no decorrer do nosso curso. O tempo que falta para o intervalo, né, o tempo que falta para o recreio, é uma grandeza física também, a gente chama de tempo. E todas essas unidades possuem as suas e todas essas grandezas possuem as suas unidades de medida. A gente precisa de um sobrenome para esses valores, não apenas os números. Aqui na próxima tela nós temos algumas das grandezas do nosso sistema internacional. Aqui eu coloquei o texto Sistema Internacional e o MKS. A gente já vai entender o que é esse MKS, o que significa essa sigla MKS. Bom, a primeira grandeza é o comprimento, como a gente viu anteriormente, pode ser chamado de distância, de altura, de espaço, deslocamento. Todas essas grandezas são comprimento, são medidas de comprimento. E a unidade de medida que nós utilizamos como padrão é um metro. O Sistema Internacional de Medida tem um metro como padrão para comprimento. E o símbolo para representar esse metro é a letrinha minúscula m. A próxima unidade é a massa. A massa, que é a quantidade de matéria, a gente mede ela em quilogramas. Então a unidade de medida é quilogramas e o símbolo é o kg. O tempo, ele é calculado em segundos pelo Sistema Internacional de Medidas. Claro que nós temos outras medidas para nos referirmos ao tempo. Acontece que o segundo é a menor unidade que a gente consegue contabilizar. O símbolo para o segundo é o S minúsculo.
Corrente elétrica. Corrente elétrica, a unidade de medida é o ampere. Ampere, se o símbolo dele é a letra A maiúscula. A temperatura é medida em Kelvin. Olha só, o Lord Kelvin aparecendo aí de novo. E é exatamente o mesmo homem que falou aquela frase. E o Kelvin é o símbolo para se referir ao Kelvin, da unidade de medida, é o K maiúsculo. A quantidade de substância é em mol e o símbolo também é mol. A intensidade luminosa é candela e o símbolo é o CD. Claro que para todas essas grandezas existem outras unidades usuais, porém essas que estão aqui são as do sistema internacional. Tem países que a gente vai viajar que utilizam o comprimento, por exemplo, em milhas, em jardas. Eles utilizam a massa em onça, né, em galões, o volume em galões, a temperatura em Fahrenheit. Aqui a gente está falando do sistema internacional, que são as unidades que são mais utilizadas ao redor do mundo. A maioria dos países utilizam essa unidade, com exceção da temperatura. Essa temperatura dificilmente a gente vai encontrar algum país que tenha um termômetro na escala Kelvin. A gente vai discorrer um pouco mais sobre essa unidade depois, quando a gente entrar em termodinâmica. Tá legal? Bom, pessoal, essa foi a primeira aula, é uma aula introdutória apenas. Nas próximas aulas, a gente vai ver como que a gente consegue descobrir ou criar unidades ou símbolos para unidades maiores, para grandezas maiores, por exemplo, o comprimento a gente tem em metro, mas a gente pode medir unidade maior que o metro. Ou, se eu quiser medir unidades bem pequenininhas, eu não vou usar um metro inteiro. Então, nós temos o que chamamos de múltiplos e submúltiplos. Na próxima aula, a gente vai aprender a calcular esses múltiplos e submúltiplos. Então, até a próxima.